Bom, gente, feliz demais em poder estar com mais um Meetup com vocês, tá? Sou Juliano Arruda, estou à frente aqui do Click Meetup Recife, estou como Click Captain da nossa região, né? E tenho aí a gratidão, né, primeiramente aí, de poder contar com tanta gente boa durante esse um ano de Meetup. Desde julho do ano passado, eu venho gerando, né, alguns embates, trazendo conhecimento, né, disseminando esse universo de dados, não só técnico, mas também da área de negócios. E eu tenho pessoas boas ao longo dessa minha jornada que estão sempre, né, ao meu lado e torcendo bastante, né, para que isso possa de fato acontecer. E eu não poderia, não é, estar iniciando esse meetup de um ano em celebração, onde eu estaria na série da Clique em São Paulo, não é, Ambrósio, contigo no dia de hoje. Eu tive um imprevisto ontem aqui em Recife, né, muita chuva, tive um episódio no meu prédio que, enfim, não consegui sair para deixar minha família também, né, e viajar pensando em algumas coisas. A solução foi resolvida, né, meio-dia de ontem, muita chuva nesses dias e hoje Recife abre com um solzão, sendo exatamente aí esse universo bipolar da gente, mas está tudo bem. Tenho certeza que teremos outras oportunidades para fazer outros eventos desse dentro, né, do ambiente Clique. Inclusive, uma das pessoas, né, que abre muito essas portas para mim, né, é o César Ripari, e essa foi uma das pessoas que fez parte, né, do início do nosso primeiro bate-papo aqui do Click Meetup Recife, onde a gente falou lá atrás, né, dia 31 de julho aí, tanto o César, diretor de pré-vendas da Clique, né, quanto a Priscila, que é um fenômeno também aí no universo de dados, referência e tanto, né, uma das poucas mulheres brasileiras que estão sempre marcando presença, né, dentro do Click Connect aí, como palestrante. E aí, gente, eu trago para vocês aqui uma retrospectiva, né, e agradecimento mais uma vez a todas essas pessoas que estiveram comigo nesse um ano. Temos aqui o Clever, né, temos o Bruno Costa, ambos da Click também, a gente fez um bate-papo aqui bem mais técnico, né, como construir um ambiente de analytics. Sei que algumas pessoas estiveram comigo nessa trajetória, alguns estão aqui, que participaram, inclusive, desses momentos. A gente trouxe, né, aqui o Stefano para falar um pouco de data storytelling, bem diferente também, quebrando um pouco a parte técnica e falando como que a gente pode fazer boas apresentações de dados, tá, através de ferramentas. Tivemos o case da Federal Energia, o Mário, né, junto com a Jeane, aí, falando da jornada da Federal com o Universo Clique, desde ClickView aí até ClickSense, né, e isso agregou bastante aí para o nosso bate-papo, né, tirando dúvidas, inclusive, aí do pessoal que esteve participando. Tivemos o case da Carajás, né, vi que o João entrou há pouco aí também, é uma das pessoas que vem nos acompanhando também nos meetups. Tivemos aí a democratização do acesso ao dado para as áreas de negócios, então, um grande case da Carajás, criando comitês, né, disseminando cada vez mais aí a cultura do dado dentro da organização, deixando que o dado ele esteja mais acessível às áreas de negócio para que aquelas pessoas possam criar suas próprias análises, tá? Então, a gente veio aí depois com o Fábio Alamini, esse cara que me inseriu no mundo Clique, né, lá atrás, 2009 ali, 2010. Hoje esse cara mora nos Estados Unidos, está à frente aí do grupo Electrolux. Então, gratidão eterna a esse cara aí que pôde me colocar nesse mundo, né? Em seguida, a gente trouxe o case da Pacaembu Autopeças, né, uma empresa de São Paulo, falando sobre a conexão aí de Snowflake e Click. O Rogerinho aí está sempre com a gente também, um profissional e tanto, né, muito conhecimento de Snowflake, eleito Data Hero agora, recente, nos eventos fora também, e aí o Rodrigo também à frente do projeto. Tivemos o Igor Alcântara, esse cara praticamente foi a pessoa que me envolveu com o Meetup, né, nos encontramos o ano passado no Connect, lá em Orlando, e daí ele foi provocando a ideia real, né, de criar aqui esse cenário. Sou grato também a essa pessoa. O Mark também está com ele aí nessa jornada, os dois aí morando praticamente fora, mas que tem uma conexão e tanto conosco e também faz parte aí desse trabalho, né? Falamos bastante sobre a Automel, estava até discutindo com o Ambrosio há pouco, né? Mudou o nome, né? Agora não é mais Automel, agora é Predicting, e a gente estava discutindo também com o Mark antes de Ambrosio entrar, sobre essas mudanças que a Clique acaba fazendo, mas muito impossíveis melhorias, né? Trazendo mais produtos, trazendo mais novidades aí para o ecossistema. Tivemos aqui o Tencini, né? Esse cara é um Click Ambassador, um cara muito, muito bom na parte aí de layout e destaque, né? A Click realmente usa, inclusive, em trocas com ele, como opinião, né, de pessoas que falam bastante de Click também, e ele é um cara referência dentro do nosso cenário Click hoje, tá no mercado.
Fizemos no último mês, agora, né, retrasado de maio, a gente fez um consolidado de tudo que aconteceu no Click Connect desse ano, 2025. Então, praticamente todos esses que vocês estão vendo aí são Click Captains também, né? Então, gente de Alagoas, né? Gente do Rio Grande do Sul, gente de Santa Catarina, enfim, Brasília, né? Distrito Federal. Então, assim, tem de tudo um pouco, inclusive algumas pessoas morando fora, como o próprio Igor está ali, né? Mora em Atlanta, né? Tem o Guilherme, que está na Austrália, e a gente conseguiu fazer um consolidado bem bacana desse último, né, Click Connect. Encerrando o mês passado, nós fizemos uma pegada bem diferente, trouxemos a Lília Barbosa para falar um pouco de um data-driven, né, voltado à parte de um RH estratégico. Então, mais uma vez, a gente tenta mesclar um pouco o Techniquez, trazendo também, principalmente, um pouco de negócios aí para o nosso dia a dia, tá, gente? Então, a gente hoje traz, né, essa experiência também para vocês em comemoração a tudo isso. Grato a cada um de vocês que também, né, acompanham essa comunidade, né? Se vocês de fato não estiverem aqui, isso não estaria acontecendo. Então, tem umas carinhas bem repetidas e eu acredito que esse movimento que a gente tem feito, a ideia é cada vez mais de trazer mais e mais gente. Falei há pouco para o João Paulo, né, que está aqui conosco, da Magna também. Hoje são mais de 600 pessoas que fazem parte do nosso meetup. A gente tem um coro aí de 20, 30, 40 pessoas que muitas vezes estão fazendo parte. E a ideia é que vocês também possam disseminar cada vez mais, né, esses meetups para trazer mais pessoas que queiram respirar, que possam, né, falar de dados, seja tecnicamente, seja de negócio, seja de case de sucesso, que é exatamente o que a gente vai falar agora um pouco aqui da Magnutides, através do Ambrósio Cadena, e com certeza aí tem outras pessoas do time dele que estão nos assistindo, que provavelmente também em outras oportunidades aí vão poder complementar. Então, gente, muito feliz por estar com vocês nesse momento. Obrigado aí, tá, por isso. E, Ambrósio, deixo contigo a palavra. Calma aí, não acaba não. Você trouxe um slide novo aí, tem figura nova na parada aí, ó. A gente vai falar a respeito. Até então, a divulgação era eu e você aí. Tem gente nova aí atrapalhando a gente, vai ajudar a gente? Acho que Não, vai ajudar, né? Vai ajudar. vai O cara é ajudar. novo, cara novo, jovem. Disposto, né? Cara Vai, interessado disposto, é aí na isso área de aí, isso aí. dados, com certeza vai conseguir nos apoiar nessa noite aqui da gente, tá? Bom, posso Vou parar aqui assumir a minha, aí? tá? Vamos aqui ver se eu não apanho da minha, né? Olha aí, o Washington ali, ó. O César, o Eu João. tô com reforço aí do meu time, mas já apresento eles. Eu vou só compartilhar e dar meu play aqui quando vocês estiverem vendo a minha apresentação. Aqui tá aparecendo já, tá? Já está aparecendo, né? Então, Juliano, não te dei muito spoiler, né, do que eu ia fazer, tá? Mas eu não podia tentar algo diferente, algo inovador, arriscando, tá? Primeira vez que eu estou fazendo nesse formato online, para mim não é muito confortável. Eu gosto de fazer mais presencial, mas vamos lá. Depois vocês falam aí como é que eu me saí. E não podia de fazer diferente, né? Algo diferente para você, porque você nos apoiou, já é uma história de muito tempo, né? Acho que é ali 2012 que eu comecei eu fui apresentado, o Washington que está aqui comigo nessa apresentação. Vou apresentar meu time aqui antes. O João é meu gestor de TI, então qualquer dúvida lá no final que a gente tiver mais técnica, o João está aí para nos apoiar, João Paulo. O Washington é o cara de dados, é o meu engenheiro de dados, o cara que faz minhas ETLs, meus QVDs, prepara tudo, e olha que é o mundo SAP que nós vivemos, vou falar um pouquinho, não é fácil, e esse é o cara que a gente vai falar aí, sobre, então a gente tem um apoio técnico, e o que eu puder também esclarecer antes, a gente vai tocando. Mas o Juliano está com a gente há muitos anos, e eu não podia faltar aqui com ele com esse convite. Ele me chamou e eu prontamente atendi, não quis ver nem minha agenda, porque ele me ajudou muito. Eu fui um cara que fui apresentado, por acaso, a Clique ali pelo Washington. O Washington chegou assim, vem cá, cara, vem ver uma solução aqui que não era nem ClickSense, né? Qual era a solução, Juliano, né? ClickView. ClickView, cara, eu fiquei maravilhado. Quando eu olhei, eu falei, é essa a solução. Compramos a ideia, e até hoje estamos e evoluímos, e estamos no SaaS, no Capacity, estamos na versão mais top que a Click tem para a gente, na versão Analytics, né? Então, a gente sempre
buscou o melhor junto à Clique. E temos muita história aí para contar um pouquinho, né? Se vocês quiserem saber, a gente vai falar um pouquinho da trajetória, se encaixar aí nos assuntos que a gente vai colocando. Então, Juliano, muito obrigado também por esse momento, por essa oportunidade de passar, são muitos anos apanhando, sabendo o que não fazer, principalmente hoje, mas lá atrás a gente não sabia o que não fazer. E a gente só erra quando a gente tenta, né? Então, para errar, tem que tentar. Então, minha proposta hoje com vocês é tentar, para aqueles que estão começando, tem um público que está começando, um público que já é mais maduro, outro está intermediário, é não cometer alguns erros que a gente cometeu no passado, e tentar passar um pouquinho dessa nossa experiência de implantação, de visão, de clique na nossa empresa, e falar um pouquinho aí também de algumas inovações. Eu vou do passado ao futuro. O futuro, na verdade, eu fui me apresentar do futuro ontem, estive no World Click Meeting aqui de São Paulo, que é a versão do Click Mundial aqui no Brasil, São Paulo. Foi o dia inteiro lá, um evento muito interessante, muita coisa nova, depois eu falo um pouquinho. Mas como a gente colocou ali, né, eu quero falar um pouquinho da minha formação, né? O que é que me credencia que está falando sobre clique. Primeiro, sempre fui ligado muito à tecnologia, eu sou engenheiro eletricista, modalidade eletrônica da UFPE aí de Pernambuco, a maioria do público talvez seja daí de Pernambuco. E minha formação é muito voltada à tecnologia, né? Até pela por eu ser engenheiro eletricista em eletrônica. E eu sou um percussor mesmo. Eu acho que talvez eu seja a primeira geração, né? O pessoal mais novo, eu me formei em 86, o pessoal mais novo fala, pessoal antigo e tal, mas a tecnologia, cara, eu estava em 85 instalando o primeiro computador, número de série 001 do PC da Universidade Federal. Então, já me formei com um PC já à disposição. Quem lembra aí a antiga lógica de Pernambuco vai saber o que eu estou falando, né? Mas é melhor a gente passar para o futuro, passado aí já era. Bom, e o nosso tema vai falar muito sobre isso, né? Que as empresas às vezes querem, está todo mundo agora querendo acelerar, né? A gente vai falar um pouquinho a ligação entre BI e BI e IA, está tudo agora tudo ligado com a IA, e todo mundo parece que está com a pressa que nunca teve na vida para fazer as coisas acontecerem. Ninguém quer ficar para trás, né? Tem aquele sentimento, não quero ficar para trás, eu quero saber o que fazer, principalmente com inteligência artificial. Essa inteligência artificial está deixando todo mundo de cabelo em pé. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E é verdade mesmo, a gente tem que se preocupar muito a velocidade, e a gente, sabe, para quem gosta de matemática, uma curva exponencial, a gente está ali no comecinho dela, o negócio vai acelerar demais. Então, vamos prestar atenção em alguns insights aqui que vão ser muito úteis para vocês. Principalmente isso, não adianta a gente ter dados, e esse dado ficar em silêncio dentro da empresa, ou não saber ser bem aproveitado. Esse é o tema principal da nossa apresentação. E eu queria aí trazer nosso agente e estrategista de inteligência artificial, né? Vamos revelar o nosso garotão aí, que está com o gás todo, está na moda, uma moda que veio para ficar, não é modinha que vai ficar temporária, não. Essa veio para causar uma revolução, já está causando, né? Mas vem e vai causar. Então, vai ser nosso assistente, vai ser bem interativo, vai ser divertido a introdução deles, e talvez ele possa aí se apresentar, né? O que você acha, Juliano, que a gente deve fazer ele se apresentar, né? Com certeza, tem que dar boa noite aí ao pessoal, né? Vamos ver se ele já está preparado, que ele estava meio acanhado. Ele está aqui online com a gente, não está? Tá. Tá aqui. O Theo vai se apresentar aí para a gente. Vamos ver se ele já está ok. Você habilitou o Theo, né, para falar? Sim, ele tá com o microfone dele tá ativo aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se o Theo está preparado. Deve estar tímido. Bom, vamos em frente, ele já entra.
Ele já entra falando aqui com a gente. Espera aí, deixa eu ver aqui, Theo, vou adicionar ele aqui manualmente. Será que eu acho que ele tem que entrar e sair de novo, porque ele disse aqui que ele está falando, mas a gente não está ouvindo ele. Ah, é? Quer que eu remova ele então da chamada? Remove e ele vai pedir para entrar de novo. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos seguir aqui, tá? Tá. Vamos seguir Mas aqui. eu removo ele ou não? Deixa eu ver se a gente vai remover, porque a gente falou com ele agora há pouco. Falamos. Deve ser de jantar. Olha aí, ó. Tá baixinho, tá? Você ouviu alguma É, coisa? aí, ó. Então, não estivesse falando, mas tá bem baixinho. Agora o microfone dele tá mudo, tá? Só um minutinho, pessoal. Quando a gente faz inovação, dá disso, né? É que ele ficou. Eu acho que acho que a gente tá com problema do som só. O microfone dele Ele tá. tá mudo, né? Tá mudo. Tá mudo o microfone dele. É. E eu não consigo ativar daqui, não, tá? Eu acho que depois ele se apresenta. Vamos andar. O povo aí não vai ficar esperando. Quando ele quiser se apresentar, a gente para, tá? Beleza. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Ele está no mudo por enquanto, mas a gente vai seguir. Bom, a gente vai entender o porquê os dados não falam, né? Quais são os principais problemas encontrados hoje que não fazem os dados conversarem com a gente. E eu iria começar quando a gente faz dashboards, assim, os sintomas, né? Aqueles sintomas que a gente bate o olho no nosso BI e vê que ele não tá se comunicando, ele não está falando. É quando a gente faz relatórios, dashes, né? Painéis, e ninguém abre esses painéis, ninguém abre esses relatórios, a gente enche o nosso dash de gráficos e tal, e ninguém nem olha para aquilo. Isso, o Juliano falou muito isso comigo, né? Qual é a nossa experiência? A gente, às vezes, no intuito de passar muita informação, a gente abre muitos painéis, muitos dashes, e vai colocando gráfico para cá, gráfico para lá, e você vê que ninguém abre, ou o público ainda principalmente no início, ainda não está acostumado com a dinâmica de um BI, e aí o pessoal não abre. Então, esse é um dos primeiros relatórios, é um dos primeiros sinais. E aí, o que acontece? Deixa eu ver aqui. O som só para aqui, só com o pessoal técnico, rapidinho. Ele está no mudo, por isso que a gente não está ouvindo. Ele está no mudo lá, o Theo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu acho que dá para fazer aqui, tá? Eu vou colocar o Theo para falar aqui comigo, enquanto a gente está com o pessoal técnico conversando lá. E olha que a gente verificou tudo isso faz o quanto tempo, né? Uma horinha atrás. Mas eu vou colocar ele aqui junto comigo. Vamos fazer um teste. Quem sabe faz ao vivo, né, Deus? Vamos lá, né? Theo, você está com a gente aqui, se apresenta aí se você estiver aí com a gente. Tá rebelde esse Theo, hein? Espera aí. Um segundo, pessoal. Também não ia como é que ele ia falar.
Theo, se apresenta aí para o pessoal, por favor, aí, vamos ver, estou passando vergonha aqui. Espera aí que eu acho que eu tenho que mudar minha conexão. Calma que vai dar certo. Vai dar certo, sim, tô tranquilo. Tá todo mundo aqui na expectativa agora Não, agora todo mundo está curioso para saber quem é esse Theo, né? já mandaram mensagem aqui para mim. Eu quero ver, quero ver. Vamos ver, pessoal, o Theo, o pessoal está te esperando aqui para você se apresentar, o pessoal tá doido para conhecer você. Fala um pouquinho sobre o que você pretende aí com a gente hoje. Opa, tô por aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, é um prazer estar com vocês. Como Theo, vou ajudar a demonstrar o poder da IA na análise de dados com clique. A ideia é que eu participe ativamente, oferecendo insights de gráficos, dicas de estruturação de domínios. Calma, não dá tanto spoiler assim, não. Eu quero, espera aí, fica seguro aí. Eu só queria que você sabesse se você estava vivo. A timidez passou, Ambrósio. Mas calma. Eu vou colocar ele aqui, tímido não. Mas ficou bom o som aí para vocês, Theo? Fala aí especificamente sobre essa questão, porque os dados não falam, vamos ver se você ajuda a gente em alguns insights. Relatórios e dashes não abertos, o que isso pode nos dar, sinalizar? Tô por aqui. Vamos nessa. Quando relatórios e dashboards não são abertos, isso pode indicar que a equipe não está encontrando valor neles, ou que a informação não está chegando de forma clara. Pode ser falta de relevância, excesso de complexidade, ou até uma falha de comunicação sobre a importância desses dados. Vamos explorar como ajustar isso para que a galera perceba e utilize melhor as informações, trazendo mais impacto real no dia a dia. Como é que ficou o som? Ficou bom aí para vocês ou ficou meio abafado? Não, no começo ficou bacana, tá, Ambrósio? Não, mas eu acho que agora o Theo se estabeleceu lá com a origem dele. Eu estava aqui no plano B. Então, ótimo. Vamos ver. O Theo, vamos ver se ele comenta aí o próximo, né, que são as métricas sem proprietários. Isso é muito comum, tá? A gente achar que algumas métricas são boas, né, e não ter um dono. A gente criou, eu acho que essa métrica aqui é boa, e coloca lá no Dash, e a gente polui o Dash, às vezes enche de dados, o cara fica confuso só de olhar aquele painel, e não teve um dono que realmente vai se responsabilizar por ele. E eu queria ver se saiu nos seus projetos, Juliano, você também se deparou com isso, né, de pedidos genéticos, depois você vai ver, ninguém nem sabe o que aquele número quer dizer. Tanto sem proprietário, como ao contrário, também tem muito, né, Ambrósio? Às vezes tem um único dono, e aí às vezes aquele gestor, ele sai, e aí ninguém entende, o outro chega, pede mais coisas ali, porque diz que o indicador é dele, e na verdade o indicador, ele é da instituição, né, da empresa, e não de forma individualizada, né? É verdade. E será que o Theo responde? Quando a gente fala de métricas sem proprietários, estamos nos referindo àquelas métricas que não têm um responsável definido. Isso pode gerar confusão e falta de clareza, porque sem um responsável, não fica claro quem deve monitorar, analisar e garantir que aquela métrica esteja correta e sendo utilizada da melhor forma. A melhor forma de resolver isso é designar claramente um responsável por cada métrica, alguém que vai garantir que os dados estão sempre atualizados, corretos, e que aquela métrica está alinhada com os objetivos da empresa. Isso ajuda a evitar erros, garante mais transparência e faz com que as decisões sejam muito mais assertivas. Esse Theo é esperto demais, cara. Demorou a entrar, mas esse cara vai longe, né? Vai longe. Mas assim, vamos passar para o próximo, acho que agora ele vai engrenar. Eu já me deparei também em reuniões, cara, que eu acho que vai trazer uma informação, você acha que aquela informação que você montou, que você preparou com carinho, vai ser usada para alguma ação. O pessoal mal olha, porque ainda não está preparado, a gente vai falar sobre a preparação, a gente só está dando diagnósticos que algo que não está bom no teu trabalho, no teu projeto. Então, a gente falou de relatórios e dashes que não se abrem, não são vistos, métricas que você não sabe quem é o dono, o que pediu, o que aquilo ali quer mostrar. E nas reuniões que são usadas o BI,
ninguém toma uma decisão baseado naquilo, se vai para uma reunião paralela, vai para uma informação paralela, onde toda informação que é relevante, que deveria ser usada para a tomada de decisão, deveria estar no BI. E isso eu vou falar que hoje eu não vou para nenhuma reunião ser municiado de todas as informações que o BI pode me dar. Isso é uma vantagem muito grande, cara. Eu entro numa reunião muito seguro do que eu vou falar, do que ninguém vai me contestar, porque se meu dado estiver bem construído, eu vou com argumentos muito fortes. E é isso que a gente tem que evitar, ir para uma reunião onde os dados não são usados para tomada de decisão, né? Então, quem é responsável por defender, ele tem que ter essa cultura. A gente vai falar um pouquinho dos remédios, aqui a gente só está dos diagnósticos. Tem alguma coisa aí, Juliano, que você gostaria de acrescentar, ou vamos testar o nosso amigo ali, ver se ele pode acrescentar alguma informação adicional? Concordo com você. O fato é o seguinte, a gente fala de pauta, tem que ter pauta na reunião, né? Senão não vira reunião. É isso aí. Vamos lá, Theo, tem alguma coisa mais? Vamos ver se ele tem. Acho que ele não tem nenhum comentário sobre isso, ficou bem completo, né? Reuniões estagnadas, sem dados ou sem pautas claras, geralmente acabam não sendo produtivas. Quando a gente entra numa reunião sem uma pauta bem definida ou sem dados para embasar a discussão, fica difícil chegar a conclusões concretas ou tomar decisões eficazes. O ideal é sempre chegar preparado, com os dados necessários em mãos, uma pauta bem estruturada e objetivos claros para a reunião. Isso faz com que o tempo seja bem aproveitado e as discussões sejam muito mais objetivas e produtivas. É isso aí. Beleza. Estamos bem alinhados, os três aí, hein? Olha que a gente não combinou, não. A gente nem desafiou. A turma vai achar, Juliano, que a gente gravou tudo isso. Tá tudo... Você faz um desafio para ele aí. E que ele... Mas a gente vai fazer o povo conversar com ele no final, aí vão descobrir que não tem nada gravado, não. Vamos lá, vamos para o próximo. A gente fez o diagnóstico dos sinais que as coisas não estão bem no que foi projetado, e a gente vai falar um pouquinho mais como você deve evitar chegar nesse ponto, tá? E aqui, aquele cara chato, né? O Edivânio, para poucas pessoas que conhecem aqui quem é Edivânio é um cara do comercial, o cara da empresa, que é um cara chato. Ele quer saber de tudo, dos mínimos detalhes. Ele é chamado para todas as comissões para descobrir falhas, erros. E esse cara que parece o chato, ele é muito necessário, ele é muito útil nessa fase, porque ele vai te achar tudo o que você está falhando. Tenha certeza que o chato vai achar as coisas erradas antes de você lançar o seu lindo, maravilhoso, porque todo mundo acha que BI é só beleza. Não, BI tem que ter conteúdo. Ele é bonito, ele é visualmente encantador, esclarecedor, mas ele tem que ter conteúdo. E para você não errar, você tem que trazer o chato. Por quê? Porque quando você tem o chato do seu lado, questionador, né, aquele cara que vai questionar, você vai poder mostrar um BI que tem conteúdo. Cara, que tem conteúdo. Porque, no começo, todo mundo acha que o BI é o dono da verdade. É a verdade de dados incontestáveis, né? Porque ele é tratado como a maravilha da solução da empresa. Então, assim, você só pode apresentar dados que você tenha certeza que estão, né? Ou próximo de estar certeza que eles estão assertivos, né? Então, o medo de questionar no começo, ele atrapalha a tua vida, porque você não encontra os problemas, os erros, né? Então, a gente tem que estimular esse questionamento. Concorda aí, não, Juliano? Porque, às vezes, a gente está com dados certos e a gente tem que questionar esses dados, principalmente no início. No início, não sempre um dado novo, uma apresentação nova, né? Claro, não dá só para visualizar e achar que aquilo ali já é o ponto final e que você não pode questionar. Na verdade, isso é algo vivo, né? Será que é unânime aí entre a gente? Não sei, né? Esse medo de questionar. O medo de questionar suposições é uma barreira bastante comum quando se trata de comunicação eficaz de dados em BI. Muitas vezes, as pessoas acabam aceitando certos dados ou interpretações sem questionar,
por receio de parecerem desinformadas ou de desafiar o status quo. No entanto, o questionamento é essencial para descobrir. Isso aí, estamos alinhados, hein? Estamos Sem alinhados, os problemas. três. Vamos lá, vamos para o próximo. Tá? E aí, esse BI que a gente só entrega e não tem nenhuma troca, né? Que a gente acabou de falar. Então, a colaboração é muito importante. As pessoas engajadas desde o início, desde o lançamento e perpetuamente, né? Que as pessoas, quando acostumarem que a ferramenta do dia a dia de trabalho, elas vão querer participar, elas vão querer ficar engajadas. Mas isso leva tempo, tá? A gente vai falar um pouco disso também. Então, a entrega sem troca, cara, ela é uma preocupação a mais, tá? Concorda aí, Juliano? Vamos ver se todo mundo está aí alinhado. Concordo sim, professor. Agora falta o nosso terceiro amigo, né? Porque todo mundo tem que estar alinhado com a conversa aí, né? E aí, Theo? BI como entrega Quando sem o BI troca. é visto apenas como uma entrega de relatórios, sem uma troca de ideias ou um diálogo contínuo, a gente perde uma grande oportunidade de realmente extrair valor dos dados. O ideal é que o BI seja uma ferramenta de colaboração, onde os usuários possam interagir, fazer perguntas e refinar suas análises juntos. Dessa forma, a gente transforma o BI em um processo vivo que realmente contribui para a tomada de decisão e para o crescimento da empresa. Cara, eu quero um assistente desse para a tua vida sempre, né, Juliano? Que a gente fica procurando as palavras e o cara tem a palavra certinha ali, né? É um Não, mas é dicionário. verdade, cara. A gente precisa dessa troca, porque só com a troca a gente cresce, a gente amadurece, a gente cria a equipe com esse pensamento voltado à informação assertiva, com qualidade. Mas vamos em frente, né? Um dos problemas que a gente falou, né, e vamos comentar aqui também novamente, que é o excesso de painéis com a equipe, com o time que usa, que está sendo apresentado o BI com baixa maturidade, tá? E isso também dificulta muito o entendimento. É isso aí, Juliano? Isso aí, é aquela história de, às vezes, o menos é mais, né? Exatamente, a gente tem que começar com simples. Não sei se o Theo concorda também com essa linha de pensamento, que menos é mais. Será? O excesso de painéis pode ser um sinal de que a empresa ainda está desenvolvendo a sua maturidade em BI. Ter muitos dashboards sem um propósito claro ou sem uma hierarquia bem definida de informações pode causar confusão e dificultar a tomada de decisão. É importante focar na qualidade dos painéis, garantindo que cada um deles tenha um objetivo bem definido e que realmente ajude os usuários a extrair insights valiosos, em vez de apenas acumular um grande volume de informações. Isso ele falou muito importante, né? A gente tem que ter qualidade e não quantidade, no início principalmente, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como construir essa qualidade sem muita quantidade. Deixa eu tirar aqui para a gente ler. E quando a gente faz no início, né, que a gente está formando ainda nosso time nessa cultura, a gente quer colocar, encher, quem está no desenvolvimento acha 200 tipos de indicadores, KPIs, e quer mostrar tudo de uma vez e traz uma confusão ao invés de ajudar, né? Então, o excesso de painéis e informações traz muito, 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 muito problema. Isso aí. Eu só estou lendo aqui os comentários, só estou me divertindo. Mas, e aí, Juliana? É verdade, nessa confusão, ela é encher de KPIs, ela não é uma boa estratégia. Nenhuma. Na verdade, acho que precisa se ter o público-alvo, né? Quem realmente vai consumir. E aí fica mais fácil, inclusive, o processo de leitura, interpretação, a maturidade da pessoa que vai estar analisando aqueles dados, né? É verdade. Eu acho que a gente é unânime nisso, não sei nem se a gente precisa ouvir o Theo nisso. Aí vamos ver, né? Quem sabe. Com certeza. Quando há uma confusão de vários painéis e um excesso de KPIs, fica realmente difícil para quem consome essas informações identificar quais são as métricas mais importantes e relevantes. Isso pode gerar uma sobrecarga de informação e dificultar a tomada de decisão. O ideal é priorizar os KPIs que realmente fazem a diferença e organizar os painéis de forma clara e intuitiva para que as informações mais importantes se destaquem e
o usuário consiga, de fato, tomar decisões com mais confiança e agilidade. Aprendeu direitinho ele, hein, Juliana? Tá Acho que bem, ele foi teu aluno, hein? tá em boas mãos aí com o time de vocês, né? Você É. aí, o João, o Washington, tá bem. Eu vou até pular esse aqui, porque, assim, esse é um caso bem típico. Eu vi uma solução aí, quando eu fui ver, tinha 87. Assim, eu não vou falar que eu também não cometi esse erro no começo, eu cometi. Eu tinha uma sede, eu tinha tanta coisa para mostrar. Eu não sei, então pode ser que tenha chegado a 87, sim, né? Não sei se é meia culpa aí, mas eu achava que aquilo ali era o máximo, que todo mundo tinha que entrar nos 87, porque eu tinha coisas para falar nos 87 painéis. Mas isso não funciona, cara. Então, isso é mais um exemplo do que eu convivi lá no passado. Até hoje, eu sou criticado por isso, do excesso de painéis, e tento simplificar. Então, isso daqui é algo que eu aprendi, né, Washington? O povo fica louco. O povo fica louco, porque... Mas, assim, eu tenho... sabe o que eu faço? Eu escondo os painéis no privado e eu só uso. E deixo no público só o que eu acho que o povo vai usar. Então, foi uma boa saída aí da Clique. A Clique tem isso. Ela tem os painéis, os dashes públicos e os dashes privados, os seus pessoais. Então, você pode deixar os seus com você e deixa só aqueles que são mais relevantes, que você acha que vai ter abertura e discussão no público. Eu fiz E até uma aí, provocação aqui, viu, Ambrósio? Eu coloquei aqui no grupo perguntando se alguém aí já viu alguma coisa mais do que 87. O máximo que viu não, foi por volta de 40 aqui, viu? já o João aqui falou que eu cheguei a 200, mas calma, eu acho que eles estão exagerando. Ô, João, Mas acho que eu não faria tem mais isso, isso, não, viu, viu, João? João? Não, João, não entrega, não. Vamos lá, né? Theo, não ouça isso não, né? 200 eu acho que é exagero. Acho que é exagero. Não, mas eu fazia muito. Isso é um erro. Eu admito esse erro. Não sei se Theo não é dessa época. Ele não tinha nem nascido quando eu... Não, tinha nascido, sim, né? A gente está falando de 8 anos, 10 anos atrás, mais ou menos. Mas era um erro que fazia. Eu acho que eu não sei se ele vai comentar isso aí, não. Vamos esperar ver se ele vai dar algum comentário sobre fazer 87. O que ele acha? 87 painéis dá para fazer, Theo? Um número excessivo de painéis, como 87 ou mais, pode realmente gerar uma sobrecarga de informação. Isso dificulta para o usuário identificar quais painéis são realmente essenciais e quais são os KPIs mais relevantes. Além disso, a manutenção de tantos painéis pode consumir muito tempo e recursos. O ideal é sempre focar em painéis que sejam realmente úteis, que tragam informações claras e que ajudem na tomada de decisão de forma objetiva. Olha aí o Éder. Éder falou exatamente isso. Imagine manutenção de 200 painéis, né, Éder? Comentário aí, e o Theo, logo na sequência, ele pegou aí você falando, eu acho, né, que ele falou assim que é uma loucura. E eu trabalho na área comercial, né, eu desenvolvo muito para a área comercial. Imagina vendedor, né? Não é que eu quero desmerecer o vendedor, mas o vendedor quer coisas práticas, coisas diretas, coisas rápidas. Ele não tem nem tempo de olhar dois painéis, ele não tem. Ele tem que ter um painel principal. A gente criou a versão atual agora para o vendedor, no Capacity, né? A gente saiu da ditadura para a democracia dos dados. A Clique possibilitou isso na versão que a gente está, que é a versão Capacity. Então, a gente democratizou e gerou uma versão muito simplificada. Me tiraram até da frente do projeto. Eu criei umas criaturas que ficaram melhores do que eu, melhor não diria, né? Talvez parecidas do que eu, mas me tiraram. Falaram assim, não, a gente vai, deixa com a gente que a gente vai desenvolver de forma simples. A Camila está aqui com a gente, ela é testemunha não, ela foi uma das primeiras que me tiraram do projeto. Mas vamos lá, né? E aí fica aquela luta, né? O cara querer entender, não tem tempo, ele abandona. Então, assim, não é uma boa prática. Não vou nem comentar isso daqui, vamos para frente, vamos, que a gente já falou muito sobre isso, né? Acho que tem coisas mais importantes para a gente tocar aqui. A falta de foco, né? Então, tudo isso a gente perde foco, né, Juliano? Então, comentário já meio batido, perder foco não é uma boa. Quando você tem muitos painéis, muitos KPIs ou KPIs.
Bom, então a gente pulou esses 2 comentários aí do Theo. Vamos agora resumir aqui, né? São 3, 6, 7 pontos que a gente passou. Vamos para o próximo, que é um pouquinho do que a gente falou, mas as soluções, né? Então, cultivar questionadores curiosos é crucial. Trazer esse pessoal para você descobrir alguns insights. E é o seguinte, cara, a gente vai pedir uma dica aí para o Theo, como questionar se a IA faz parte disso. Vamos perguntar para o Theo aí, Camila, pergunta para o Theo, ou vamos ouvir do Theo, não precisamos aqui falar direto com ele, né? Mas ali, vamos perguntar para ele se a IA pode fazer um papel interessante, junto aí a questionar, junto com os desenvolvedores. Cultivar questionadores curiosos é fundamental para uma cultura de dados realmente dinâmica. Você pode incentivar esses membros da equipe criando um ambiente onde as perguntas são bem-vindas e valorizadas. Isso pode ser feito através de reuniões de brainstorming, premiando ideias inovadoras e dando espaço para que todos possam explorar diferentes perspectivas. Também é importante oferecer treinamentos e ferramentas que ajudem a equipe a se sentir mais confiante em questionar e investigar os dados. Quando as pessoas sentem que suas perguntas são valorizadas, elas ficam mais motivadas a contribuir ativamente para o crescimento da empresa. Perfeito. E eu acrescentaria também, né? Porque hoje você questionar a IA, ela te traz muitos insights, tá? Então, usem a IA isso aí que no passado eu não tinha, tá? Eu demorei muito a entender quais eram as principais necessidades, mesmo da área comercial. Eu vivendo na área comercial, eu tinha dúvida de quais eram, o que eu deveria mostrar, o que era mais essencial. E hoje a IA é um aliado nesse questionamento. E aí aquela questão que eu te falei, né? Exija sempre o melhor de key users, usuários-chave dentro da empresa. A gente cometeu um erro aqui em várias implantações, em vários momentos de projeto, que assim, mas o key user, o cara que mais conhece da área, ele é muito ocupado, ele não pode, ele vai mandar um assistente, ele vai mandar uma outra pessoa do time dele. E tentem não cometer esse erro que a gente cometeu, porque nunca fica do jeito que lá na frente, quando você apresentar ao usuário-chave do departamento, ele fala, mas isso aqui você não mostrou, isso aqui não foi falado, isso aqui não foi visto, e aí às vezes dá um retrabalho tão grande, e os remédios são tão importantes que você demora muito para fazer a entrega. Você vai e volta. Então, se você ficar com um usuário-chave que não é tão chave, é uma chavinha, um chaveirinho, você vai sofrer. Então, não cometam esse erro. A gente apanhou com isso, de trazer usuários por falta até de aceitar. Hoje eu não aceitaria. Se o usuário ele não tiver capacidade para esclarecedor, um usuário esclarecedor, eu mando voltar. Porque o retrabalho é pior do que isso, né? Não, Juliano? Retrabalhar é com você mesmo, né? Dá dor de cabeça retrabalhar. Volta àquela história do público-alvo, né? Quanto mais pessoas você traz para perto para poder participar de um projeto, menor a chance de retrabalho, né? Então, a questão da democratização do dado é importante, né? A gente fala das gerações de BI, tem aquela centralizadora que você acha que você entende a cabeça do usuário fim. Você desenvolve, entrega, mas na verdade vai voltar porque você acha que você entende. Depois a gente tem a questão da descentralização, o usuário de negócio ele já entende um pouco, né, o que é que ele pode pedir, porque ele conhece alguns recursos, e aí vem a questão da democratização, fazendo com que as áreas de fato já consumam, através de catálogos de dados, a criação dos seus próprios painéis, mas tem que envolver pessoas, não tem como só entregar, não. Eu acho que a gente está bem alinhado quanto a isso. Vamos ver se o Theo comenta alguma coisa sobre isso, mas eu acho que ele está bem alinhado com essa questão. Vamos ver. Trazer as pessoas-chave para o desenvolvimento dos dashboards é essencial para garantir que o resultado final seja realmente útil e alinhado com as necessidades do negócio. Quando a gente não envolve as pessoas certas, existe o risco de retrabalho, porque o dashboard pode não atender as expectativas ou não trazer as informações que realmente importam. Ao incluir os key users, ou seja, aqueles que vão utilizar os dashboards no dia a dia, a gente garante que os painéis sejam mais personalizados, relevantes e eficazes. Além disso, Bom,
com certeza faz com que os dashboards sejam muito mais alinhados às necessidades reais da equipe, resultando em menos retrabalho e mais eficiência. Assim, todos os envolvidos se sentem parte do processo e o resultado final é muito mais assertivo. Se precisar de mais alguma coisa, tudo bem, mas é isso mesmo, porque a gente, depois a turma reclama, né? Não ficou como eu queria, e não tem coisa pior que retrabalho. Então, todo mundo sabe, todo mundo conhece essa questão de envolver os melhores e os melhores são sempre os mais ocupados, né? Então, eles não têm tempo, mas se você quer um bom resultado, faça isso acontecer. Bom, outra coisa que é, assim, aí o Washington é meu parceiraço aí, o Washington, o João, a gente precisa ter, pelo menos, nessa implantação, na condução, na manutenção, na evolução, na melhoria e tudo isso daí, o pessoal de negócio, que entende do negócio, o time de TI, né? O time de TI tem que estar presente, e agora a terceira pessoa, que é a inteligência artificial, que vai nos dar velocidade, vai nos criticar, até na questão da codificação, eles têm ajudado muito os programadores, né? E a gente tem inúmeros exemplos aqui dentro de casa que isso ajudou muito, né? Hoje eu não faço nada sem eu questionar a IA, se eu estou no caminho certo, quais são os erros que eu estou cometendo, e os programadores estão no mesmo sentido. Hoje o programador checa erro com IA, então hoje a IA, ela tem que fazer parte do time, de alguma forma, mesmo nas questões dos insights, perguntar os insights, querer saber o que está acontecendo. Washington, você vive hoje sem IA? Está tranquilo sem IA? Não, né? Eu acho que você não vive, não. Estou usando ela até agora, estou usando agora nesse momento. Olha, 1 minuto. Viciado. Então, o pessoal de TI está usando, o pessoal da IA generativa em geral está usando para fazer os insights acontecerem da melhor forma possível. Então, essa é a nossa dica. Concorda aí? Está usando qual plataforma? Nós estamos usando da OpenAI, ChatGPT, licenciado. Boa. E aí, assim, né? A gente ouviu lá, não sei, o Theo também é um agente OpenAI. A gente sabe que a Click optou pelo pessoal da AWS. Então, a solução hoje de insights de IA vai ser, já é, né? É a AWS, mas a gente usa o ChatGPT, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso rapidamente. E o Theo, tem alguma coisa a comentar sobre essa integração de negócios com TI e IA? Será? Até hoje está meio lento, né? Acho que ele vai ficar... A integração entre negócios, TI e inteligência artificial é essencial para que as soluções tecnológicas realmente atendam às necessidades da empresa. Quando essas áreas trabalham juntas, a TI consegue entender melhor as demandas do negócio e a inteligência artificial pode ser aplicada de forma mais estratégica, gerando insights valiosos. Essa colaboração também ajuda a eliminar barreiras de comunicação, garantindo que todos estejam na mesma página e que as soluções desenvolvidas realmente contribuam para os objetivos da empresa. Isso torna os processos mais eficientes e inovadores. Bom, aqui é que está um ponto que não adianta nada se a empresa não fomentar essa questão da cultura do dado, da informação, você vai remar e não vai chegar em lugar nenhum. E é impressionante como tem gente que resiste ao avanço tecnológico. A cada dia, a gente se depara com pessoas que ainda querem manter... Um dos pontos você vai entender quando usa o BI é que, para que Excel? Né? O Excel é um passado. Quando eu mergulhei no mundo, vou fazer o que acontecia na empresa, tá? Antes de a gente ter o BI, Juliano, acho que você nem sabe dessa história. Tinha um profissional da gente chamado Marlon. Ele, depois do BI, ele acabou sendo dispensado, mas ele era um bom profissional. Mas só que todos os relatórios eram estáticos, feitos em Excel. Se alguém perguntava alguma coisa fora daquilo que foi montado, não tinha resposta imediata. E ele levava 3 dias preparando uma imensidão de informação. O Washington está até rindo, viu?
uma imensidão de informações feitas em Excel. Isso com o BI é impressionante como você sai, mexe, muda a tua cabeça, suas respostas são muito mais dinâmicas, muito mais assertivas, muito mais rápidas. Você tem o domínio de qualquer cenário. Eu vou dizer que eu tenho domínio porque eu já tenho anos de BI, então eu tenho domínio de praticamente todo tipo de pergunta que fizerem, qualquer medida, qualquer dimensão, eu estou ali, as mais frequentes, as mais usuais, a gente tem controle de tudo. Então, se eu tenho controle de tudo, eu respondo tudo muito rápido. E ainda gente que usa como forma de apresentar resultados Excel. Mas eu não tenho nada contra isso, porque às vezes ele não teve a oportunidade, ou a empresa não possibilitou ainda a implantação de um BI. Mas depois que você trabalha com BI, o Excel é coisa realmente de muito passado, mas muito, muito, muito para trás. Eu estou falando isso, que a gente abandonou o Excel para apresentação já faz 12 anos. 12 anos, Juliana. 12 anos que a gente não trabalha dessa forma. Mas tem empresas que ainda trabalham, e aí é assim, a gente não pode perder, a gente falou um pouquinho, né, que a gente não pode ficar para trás, e usar BI já é ficar para trás, porque tem gente que ainda usa BI de uma forma errada, versões antigas, não democráticas, não colaborativas, então isso tudo faz o atraso acontecer. Ô, Ambrósio, assim, só para contextualizar um pouco, para que você possa explicar para o pessoal, a gente está falando dessa parte de fomentar, nessa cultura orientada a dados, em algumas instituições ela vem top-down, né, ou seja, a diretoria realmente, ela determina e, enfim, tem que ser dessa forma. E aí você levanta essa bola de que há 12 anos vocês não usam mais Excel em apresentação, desde então é BI, mas como é que a Magnum, né, ela conseguiu, né, fomentar realmente essa cultura para que hoje vocês consigam abraçar todas as áreas de negócio e que essas apresentações realmente elas sejam através de um BI? A gente só conseguiu, Juliano, bem boa pergunta essa, cara. A gente conseguiu porque as coisas avançaram. Então, para vocês terem ideia, a gente tinha 20, 30 licenças que ficava no mundo. Como é que eu podia fomentar a cultura de dados, da informação assertiva, da visão de BI de forma coletiva, de forma democrática, de forma em escala, se eu não tinha essa viabilidade financeira? Eu acho que a Click, ela entendeu esse momento das empresas, né? Ela também não queria ficar para trás, e ela abriu condições diferenciadas para volume, né? E a gente, no ano passado, não é um passado muito para trás, não, o ano passado, o ano retrasado, foi ano passado que a gente entrou na Capacity, foi isso mesmo, ano passado. Então, o ano passado, a gente mudou o nosso modelo de negócio, o SaaS Capacity, a gente não é um Promise, a gente faz o SaaS, e Capacity, que é a licença por aplicação, né, por aplicativo. O Washington, ele apanhou um pouquinho para entender como era isso tecnicamente, mas hoje ele domina. Depois a gente deixa os contatos aí para ver como é que isso funciona na prática. Mas a gente tem aí 600 vendedores que se habilitaram a acessar o dado. E é impressionante como a gente ganhou isso nessa cultura de dados, de a pessoa... porque o que acontece? Não é que nos ERPs que a gente utilizava, né, que é SAP, Cloud, eles não podiam fazer isso, mas de uma forma muito demorada, até eles abandonavam. Muito pobre, muito restrita. E a gente, agora com essa possibilidade, então, Juliano, respondendo sua pergunta mais direto, é que foi uma grata oportunidade que a Click deu para democratizar os dados dentro da nossa empresa e fomentar essa cultura de dados dentro da Magnum. E a Washington, um agradecimento especial aí ao Washington, que conseguiu bravamente colocar no ar tudo isso na forma técnica. Né? Tecnicamente, a gente viabilizar isso. A gente tem hoje possibilidade de expandir até, segundo o Rocha, Juliano, até 100 mil. Eu acho que a gente não vai chegar a 100 mil usuários, não. Né? Eu acho que é muita coisa. Para mim é ilimitado, eu chamo ilimitado porque 100 mil para mim é ilimitado.
Você teve no evento ontem, né? Cada ano a Clique ela tem levado alguns cases mostrando essa curva de crescimento quando você sai do on-premise, né? ClickView, por exemplo, vem depois para um Client Manager, de hoje o QCDA, de empresas que também tinham 30 usuários, hoje os caras são com 3 mil, 4 mil usuários, né? Então, assim... E foi lá que eu fui lá no ano passado, no último, não nesse, né? No penúltimo, que eu descobri essa solução e eu falei, não, é por aqui que a gente vai. E viabilizamos ela e estamos só em expansão. Para você ter uma ideia, eu estou colocando agora o time, João, todo o time do nosso e-commerce novo B2B, a gente vai colocar o time. Mas assim, eu acho que vale a pena, a gente está falando muito de Magno, do nosso time, mas a gente não falou da Magno, né? E você acha que a gente deveria, o pessoal, entender quem é a Magno, né? Para ver essa cultura, quando a gente fala cultura, 600 vendedores e tal, o que é esse mundo? Vamos dar uma pausinha para conhecer a Magno? Nessa. Vamos? Dá tempo, Juliano, a gente apresentar a Magno aqui, pessoal? Dá tempo, sim. Vamos lá. Deixa eu parar aqui, meu... O grande Tencine ali, ó. Ó, o filhão aí, ó. O Jorge tá por aqui. Dile. Turma boa, hein? Tá sem áudio. Tá sem áudio? Tá sem áudio. Pera aí. Gabriele, Arcuri, o Caio, Leôncio, Igor, Rondinelli, Daniel, Mark, Gabi, Marquinhos, a Camila. Não era para estar sem áudio, não. Vamos tentar de novo. Veja se está com áudio ou sem agora. Magnum Tires, desde 1991, uma marca 100% brasileira que fabrica e comercializa pneus e câmaras de ar, com presença em todo o território nacional. São 65 unidades espalhadas pelo Brasil, garantindo agilidade, proximidade e capilaridade em todas as regiões. Infraestrutura de ponta. Contamos com 4 centros de distribuição estrategicamente localizados em Pernambuco, Santa Catarina, Rondônia e Ceará, somando mais de 100 mil metros quadrados de armazenagem. Mas não paramos na distribuição. Produzimos nossos próprios pneus, em fábricas com padrão internacional de qualidade e tecnologia de ponta, acompanhando as inovações mais avançadas do setor. Garantimos desempenho e segurança em cada quilômetro. Nossos produtos são desenvolvidos por engenheiros com ampla experiência no setor e submetidos a testes rigorosos em laboratórios próprios, assegurando qualidade, resistência e confiança em qualquer aplicação. Todos os nossos pneus também são certificados pelo Inmetro, garantindo segurança e conformidade com as normas brasileiras. Temos também o Max Solutions, um programa onde nosso time de consultores especializados atuam diretamente nas frotas dos nossos clientes, orientando o uso ideal dos pneus e otimizando resultados. Seguimos os mais altos padrões de gestão e qualidade. Nossos pneus são homologados pela Vipal, referência mundial em reforma. Temos a certificação ISO 9001, que atesta a excelência dos nossos processos. Somos Operador Econômico Autorizado, OEA, reconhecidos por segurança e confiabilidade logística. E possuímos o selo internacional LEI, reforçando nosso compromisso com a transparência e legitimidade no mercado financeiro. Nosso portfólio é amplo e diversificado. Temos soluções para motos, automóveis, caminhões, veículos agrícolas, OTR, além de lonas, rodas e câmaras de ar. Não importa o desafio, temos o pneu certo para manter você rodando com segurança e eficiência. E com o nosso e-commerce B2B, oferecemos uma experiência de compra rápida, prática e eficiente para os nossos parceiros. Quem confia na Magnum Tires? Grandes marcas que estão todos os dias nas estradas do Brasil. Parceiros que reconhecem nossa qualidade, confiabilidade dos nossos produtos e o suporte do nosso time. Transportadoras, cooperativas, empresas do agronegócio e operadores logísticos compõem um portfólio sólido de clientes que confiam na Magnum Tires. Com cada um deles, construímos relações duradouras, baseadas em confiança mútua, alta performance e resultados concretos.
Temos orgulho de cada carta de referência recebida, testemunhos que reforçam nosso compromisso com a excelência e a entrega de valor. Oferecemos linhas de crédito, condições facilitadas e um atendimento consultivo e personalizado, que entende as necessidades de cada cliente. Porque aqui, cada negociação é uma parceria verdadeira. Acreditamos que crescer ao lado do cliente é o caminho mais forte e duradouro. Por isso, investimos constantemente no aprimoramento dos nossos produtos, nos nossos serviços e na experiência do cliente com a marca. Magnum Tires. Conte com a gente para ir mais rápido, mais forte e mais longe. Fale com um de nossos especialistas e descubra por que somos a escolha certa para quem exige performance e confiança em cada quilômetro. Muito bem visto, hein? Washington, elogio aí para você aí. Eles têm pessoal te elogiando. Mas aí, a Magna é isso daí, pessoal, um pouquinho do que é para vocês, o que é a nossa empresa. Ela já está aí há muito tempo, logo após a abertura ali com o Collor, 92, 90, por aí, 92. E vamos seguindo, né? Vamos seguindo, Ambrosio. Vamos dar uma acelerada. O Theo, às vezes a gente vai chamar, às vezes a gente não vai chamar, a gente chamou ele e ficou meio assim, muito repetitivo, né? Mas vamos em frente. Seguir o pessoal. Ele está aprendendo, é que assim, a gente está fazendo um aprendizado dele e aproveitamos esse evento aí para ele aprender um pouquinho mais. Então a gente falou do pessoas chaves, negócios, a cultura, e uma coisa muito importante, né? Feedback. Né? A gente tem que provocar a melhoria contínua dos nossos trabalhos. Então, não achar que entreguei o BI, já fiz aqui 6 meses, está estável, está tudo bonitinho e não tenho mais nada o que fazer. Não, tem. Você tem que estar sempre provocando, sempre tem um insight novo, sempre tem algo a descobrir, sempre tem uma demanda nova. E aí, isso daí tem que ser algo... E se isso é um diagnóstico, se isso não acontecer, não continuar evoluindo, é um sinal que algo está errado, porque sempre você melhora, né? As coisas no mundo sempre são melhoradas ano a ano. Então, Ambrosio, está sem compartilhar, tá? olha só, eu falando aqui e não compartilhando. Mas não tinha nada, só tinha um slide falando disso aqui. Peraí. Tranquilo. Desculpe. Boa. Então é isso, cara. E concorda, né, Juliano? Porque o feedback é fundamental para a melhoria contínua de um projeto que a gente faz. Com certeza, Ambrosio. Tem um ponto até que eu gostaria de reforçar, o João está aqui, da Carajás, o Rodinelli também. Eles criaram lá métricas, tá? Indicadores a respeito de um acompanhamento para saber se os indicadores realmente que estavam sendo entregues tinha meio que um NPS para saber se realmente fazia sentido ou não. Então, a cada trimestre ali, eu não sei, recordo bem há quanto tempo que eles colocavam, mas tinha só praticamente um tipo de projeto para ter, né, esse tipo de retorno das áreas, para saber se realmente o que tinha sido entregue estava sendo realmente, né, de agregação de valor. E aí o pessoal fez esse tipo de trabalho lá. Depois, no final, aí o João, né, pode trocar algumas figurinhas também aí, o Rondinelli, mas foi um trabalho bem interessante para fazer esse tipo de NPS para as áreas, tá? É ótimo. E não é só incluir coisas novas, é retirar coisas que não fazem mais sentido. Então, a limpeza é também fundamental. Essa revisão do que se passou, né, do que é usado realmente, ela é importante. Eu acho que a gente vai seguir sem o Theo nessa aí, porque isso aqui estamos bem alinhados. Bom, isso aqui é o resumo. Vamos para o próximo ponto. Aí a gente vai voltar um pouquinho assim para o pessoal que está começando, né, uma dicasinha de começo, né? É saber, no começo, quem vai usar seus dados, quem é seu público, quem é seu cliente, né? Eu chamo de cliente, mesmo não sendo meu cliente, de fato, o nome, mas cliente é aquele que demanda de você, né? Então, quem é que vai usar? Quando esses dados serão necessários, né? Porque entra uma demanda, todo mundo quer novidades, todo mundo quer fazer, então você tem que priorizar os seus dados. E que forma você vai mostrar? Cara, isso aqui foi uma dor de cabeça, Juliano, no começo. Como é que eu vou mostrar esse indicador? Como é que eu faço um painel? Como é que eu monto um painel, um dashboard, que seja dinâmico e eu consiga
fazer visões rápidas e dependentes de uma forma inteligente. Eu demorei. Hoje eu tenho um modelinho, depois, assim, se alguém tiver interesse de como é que eu faço isso, como eu construí, eu tenho um temporal, né, um com tempo, depois eu tenho um detalhado, depois eu tenho um proporcional, mas isso aqui é bem importante você desenhar. Como é que a gente desenha? Então, você pode pegar vários insights, pense isso com carinho, como é que você quer que eu compartilhe? Depois eu compartilho. Eu mando o material para você e a gente compartilha. Beleza? Algum comentário? Não, é isso mesmo. Depois você envia e daí a gente pode compartilhar para o pessoal. Tá. Pode seguir. Bom, essa dica é de ouro, tá? Diminui a dor de cabeça. Primeira questão muito, mas muito importante mesmo, é a governança. Por que a governança é muito importante? Porque não adianta você acabar o seu projeto, fez tudo, aí você vai fazer uma apresentação para ter o time de venda, os vendedores, aí aparece lá a margem que você está tendo. Parece um dado sensível de resultado para um board, um time interno seu que não deveria enxergar aquele dado, que você sempre disse que era de uma forma, mas ele é de outra, ou é um dado sensível dentro da empresa. Então, a governança tem que andar junto com o projeto. A gente colocou ali que era só o time, né, de negócio, o time de TI, de IA, mas também a governança, em algum momento, ela tem que revisar. Olha, isso aqui você não coloca aqui, porque essas pessoas, isso é muito bom na Clique, tá? Isso foi uma funcionalidade que eu falei, não acredito que isso existe na Clique, que é uma certa governança sobre a informação. Eu digo o que é que cada painel que eu construí, o que o usuário pode ver e o que ele não pode ver. Pelo Section Access, a gente consegue fazer isso acontecer. Que dado eu posso mostrar para o usuário e que dado... É o mesmo dash, só que eu tenho um filtro que vai aparecer certas informações para um usuário e que não vai aparecer para o outro. E depende da forma que eu construí esse controle de acesso da informação, vão ter filtros já pré-estabelecidos em cada dash. Então, o que acontece na gente na prática? Eu não quero que o meu gestor do Rio Grande do Sul veja o que acontece lá no Ceará. Ele não vai ver. Então, quando ele for selecionar lá no meu filtro clientes, ele só vai ver os clientes do Rio Grande do Sul e não vai ver os clientes do Ceará. Eu, que não tenho nenhum filtro de controle pré-determinado, quando eu vejo o mesmo filtro de clientes, eu vejo todos. E eu não precisei criar 2 dashes, é um só com o controle de acesso. Então, para quem já tem familiaridade com o Clique, sabe que isso é um grande aliado na governança de dados, de quem pode ver o dado, mas mais do que isso, né? A gente fala da governança de dados no nível baixo, mas também no nível mais alto da informação. Dependendo do que você construiu, para que área você construiu, precisa passar por uma governança. Beleza? Bom, depois da governança, essa daqui é o que, assim, às vezes as pessoas sempre ficam, né, João? A gente teve por muito tempo ouvindo isso. Pessoal, o maior problema de um sistema é o cadastro. Se você conseguir fazer um bom cadastro e parametrização, mas eu diria mais cadastro. Todos 90% dos problemas é cadastro. Porque é comum você, na velocidade, na sede de querer colocar as coisas para funcionar, você comete um erro, normalmente, de importar as coisas do jeito que são, copia e cola. Não se faz isso mais nem no chat GPT, né? Com o risco de ele vir uns comentários embaixo ainda, né? Teve até um caso ontem que o pessoal, teve um caso agora em Recife muito interessante. O copia e cola, o cara copiou e colou uma declaração de amor e depois vem assim a mensagem no fim, e agora, quer que eu fale o quê? Né? Acabou com o copia e cola dele. Mas assim, copia e cola é um caminho para um desastre. Então, você trabalhar o seu cadastro, ver se ele está íntegro, ver se ele não tem nenhum furo, se não está faltando nenhuma informação. Washington, a gente mudou para o SAP e descobriu que uma das chaves do SAP era o e-mail. O e-mail era a chave. E a gente descobriu que o vendedor fazia o cadastro do cliente e colocava o e-mail dele
e no outro sistema Proteus, o e-mail não era chave. Quando a gente migrou esses dados para o SAP, a gente descobriu que tudo tinha que ser retrabalhado ou redescoberto, refeito o e-mail de todo mundo, porque o SAP não suportava esse tipo de situação de e-mails duplicados. Quer falar alguma coisa, Washington? Não é isso aí? Estou mentindo? É isso mesmo, isso mesmo. Pode continuar. Então, assim, cadastro é uma coisa muito séria e que pode gerar muito retrabalho e muita leitura errada. Né? Se você não tiver não, eu tenho a descrição do produto, é tudo igualzinho, só que uma área escreveu de um jeito, outra área escreveu do outro, e você juntou tudo, e quando você vai ver, um não comunicou, um não contactou com o outro, um não criou uma chave, não se encontrou com a outra informação. Então, isso aqui é uma atenção redobrada para garantir, né, consistência, clareza, e que a coisa funcione. A gente teve muita, né, João? João e Washington, põe muita dor de cabeça nisso. Mas foi o quê? Na sede de entregar no prazo, de não ir para o detalhe, de ceder à pressão da velocidade da entrega. Beleza? Vamos para frente? Algum comentário, Juliana? Mas é verdade. Eu não quero nem quantificar, João, por alguns... Se você falar com o dono da empresa, ele vai dizer que foram milhões. Mas alguns milhares de reais foram aí em refazer as coisas. Integração, essa é uma dor de cabeça minha pessoal. Eu já quase não implantei sistemas por conta de integração. Hoje eu sei que o mundo está melhor, mas imagina lá a gente saindo de um força de vendas MicroSiga e depois indo para o Proteus, integrando com Salesforce. Em 2012, 13, a gente indo para um mundo de nuvem, né, que a Salesforce era nuvem, 100%, e precisava integrar com o Proteus, que as ferramentas da época, as formas de integrar eram muito pobres, eram muito primitivas. Sem chat GPT, não tinha chat GPT, não, para ajudar a gente. E assim, eu quase desisti, cara, eu quase desisti. Mas hoje a gente sabe que hoje a vida da integração, mas é uma atenção, é um ponto de atenção muito importante, porque até hoje a gente sofre com integração, por integrações que não saíram como deveriam sair, ou arquiteturas que foram desenhadas pensando na integração com poucos dados, depois os dados vieram em volume e eles não vão funcionar. Então, é um ponto de muita atenção, mas repensem e pensem e perguntem se funciona para clientes das soluções que vocês adotaram. E a própria Click sabe disso, porque ela é uma empresa que precisa da integração, porque ela é uma plataforma que precisa se comunicar com todo mundo. E aí ela veio com a Talend, né? Ela, até pela necessidade, ela tem a Talend, que é uma solução, a gente não adota, a gente está estudando aí, mas para você ver o nível de importância que é a integração numa solução de dados, né? Vamos para frente. A validação contínua. Então, cara, você tem que lançar teu produto validado ao extremo, porque se ele entrar em descrédito, aí todo aquele trabalho que você levou meses e meses, ele, uma hora, ele é posto, ainda mais por aqueles que resistem à evolução, né? Pô, os caras me tiraram o Excel. Eu agora achei um erro aqui. Então, a validação, não se apresse, só soltem o seu produto quando ele tiver validado. A gente sabe disso, o João está aí de sistemas, a gente tem ambiente de produção, mas a gente tem ambiente de qualidade, de validação, que a gente, quando não faz direito, dá bronca, dá problema. Fazendo direito já dá problema, já é possível dar um probleminha ou outro, imagine não fazendo. Então, atenção grande com isso. Bom, então isso aqui é algumas dicas, mas muito preciosas. Cara, isso aqui foi muita grana perdida pela nossa empresa, muito tempo, muita dor de cabeça, muita discussão, muito
para que isso? Esse sistema é uma porcaria, ele não serve, começa a piadinha. Então, tenham muita atenção nesses pontos, na governança, na sua padronização, nos seus cadastros, na sua integração e na validação. É o ponto final. Bom, o que mais a gente pode falar aqui? O controle, quem vai dar o ritmo, e para vocês que estão aí implantando, cada um de vocês que vai dar o ritmo de como é que vai acontecer. Porque todo mundo hoje vai ser expert em tudo. Eu costumo fazer a seguinte brincadeira, né? Eu reúno um time e pergunto assim, como é que tem o nível de Excel? Porque por mais que você queira tirar Excel de cena, ele ainda é uma ferramenta que o usuário usa para fazer seus testes, para fazer suas validações, para fazer suas continhas, suas planilhas, né? Aquelas que não conseguem ser demandadas pelo BI. Então, todo mundo hoje pode se tornar um especialista de qualquer coisa. E eu, voltando à brincadeira que eu faço, eu pergunto para o meu time, assim, que nem meio desavisado, né? Eu falo assim, qual é esse nível de Excel? Aí um fala assim, meu é intermediário. Aí outro, meu é básico. Aí o meu outro é avançado. Aí eu falei, cara, vocês que estão falando que é básico e intermediário, é tudo mentira. Aí os caras ficam meio assustados assim, pô, como mentira? Eu falei, se eu te emprestar o meu assistente, o meu Telzinho ali, que fala de tudo, sabe de tudo, se você falar hoje que você sabe fazer macro e perguntar para o Tel, ele faz a macro por você. Aí o pessoal, a gente fez alguns exemplos absurdos, cara. Você tem hoje a possibilidade de aprender tudo e mais um pouco. Até de BI, como construir BI. Eu nem trouxe para cá, que eu até tentei fazer um mais rápido, mas ficou tão meio chatinho, mas eu cheguei e falei assim, olha, eu sou um usuário, eu tenho aqui, eu adquiri um BI, paguei o BI, não tenho nem time para fazer meus dashboards, não tenho time. Eu tenho uma planilha em Excel aqui, você me ajuda a construir os dashboards com fórmulas complexas de AGGR, quando você fala AGGR, o pessoal já treme, né, Juliano? De agregação. E aí ele fala, vamos embora, o que você precisa? Olha, como é que eu faço para subir esse dado no BI? Aí ele fala, você abre o seu BI com sua licençazinha, aí você vai encontrar isso, vai procurar isso, aí você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. Juliano já está falando assim, pô, o cara está tirando meu emprego aqui. Não, mas é possível. O cara que é curioso hoje e souber o que quer, ele consegue avançar muito. E aí vai vir o cliente moderno. Eu vou falar do chefe moderno, o cliente sabe qual é o cliente moderno? Que ele já sabe tudo isso que eu vou falar aqui, que o BI faz isso numa velocidade, aí Juliano vai chegar para o Juliano, eu vou te colocar no encrenca agora, tá? Fala, Juliano, esse teu projeto aí, leva quanto tempo para ficar pronto? Aí Juliano vai falar assim, 6 meses. Ele falava isso, que era 6 meses. Hoje, com a metade do pessoal, ele fala que faz em 2. Daqui a pouco, eles vão pedir para ele fazer em 1. Porque as coisas estão numa velocidade acontecendo numa velocidade tamanha, e você tem tanto recurso para fazer atalho, que as coisas vão ser assim. O nosso chefe do futuro já está assim. Esse vídeo institucional que vocês viram aqui, você sabe como é que o chefe, a gente usou IA, usou os dados, fugindo um pouquinho do tema, só para você ver como é que está o chefe e vai estar o cliente com o fornecedor. Ele falou assim para a menina do marketing, numa quinta-feira, eu quero esse vídeo pronto para terça. Se vire, tem alguns bancos de dados existentes, crio os que não faltam, mas eu quero isso. Da quinta para terça. Ela falhou. Ela não entregou na terça, entregou na quarta, porque ele revisou na terça. Então, as coisas estão nesse nível. E a pressão vai sobrar para você, Juliano. Porque a turma vai querer, no menor tempo, num custo mais baixo. Então, eu acho isso bem-vindo, porque vai possibilitar todo mundo ter um produto de boa qualidade, viabilizar, né, produtos de boa qualidade num custo menor. E vai sobrar para clique também.
né? Porque ela está usando IA também para tudo. Então, todo mundo está pegando carona. Por isso que é uma revolução. Porque a gente tem formas de aprender e ter mais tempo para produzir com o uso da IA. E aí, quando você tem a IA de um lado, especialistas do outro, e você no comando dizendo o que quer, cara, aí o céu é o limite novamente. Estou errado, Juliano? Te pus numa situação muito fora do que está acontecendo? Nada, Ambrosio. Eu acho que realmente a IA, para quem está sabendo fazer bom uso dela, né, não buscando ali a melhor, né, resposta, mas principalmente fazendo a melhor pergunta, que isso é o que a gente realmente vai precisar fazer. O Theo está aí de prova, né? Então, o pessoal aqui comentando a parte, gostando pra caramba, né, de como que realmente essa IA ela tem respondido. Mas a questão da velocidade não é para agora, isso já é coisas passadas, né? Todo mundo quer tudo para ontem. E a gente fala o seguinte, olha, tempo, dinheiro e coragem, a gente faz qualquer coisa, viu? A gente já está vendo isso. Por exemplo, quando eu falei eu fiz o passo a passo até chegar no Dash, tá? Eu fui até o Dash, ele fez, aí eu falei, agora eu quero uma visão um pouco mais aprimorada. Eu quero as vendas do ano, dos principais produtos, assim, assim, assim. Ele, pois não, copia aqui o código que você tem que colocar ali, aí dá, onde é que tem que coloca, vai no item, cria item mestre, ele cria todas as visões. Então, quem pega a consultoria e juntos desenha, o negócio está muito veloz, mas está muito veloz. Por isso que eu coloquei aqui, você vai dar o ritmo, porque as frentes se unindo à velocidade. A Clique lançou agora agora, né? Eles oficializaram como nome aí, antes era o agente deles hoje de IA, que já vai estar embarcado na versão SaaS, né? Não é em todas as versões que são SaaS eu sei que já estão, não é isso, Juliano? Ela já traz a IA, né? Com dados estruturados e não estruturados. O não estruturados eu tenho minhas restrições, mas assim, em alguns dados não estruturados, que é buscar um PDF, um artigo, não o dado do artigo, mas Quando a olha gente isso fala que o daqui. controle é todo seu, Deixa o Theo. Quer significa que falar, Theo? você pode definir o ritmo em que utiliza os dados e os insights, com ferramentas como o Clique, você tem a liberdade de explorar os dados na velocidade que melhor atende às suas necessidades. Por exemplo, se você precisa de insights rápidos, pode usar a IA generativa para obter respostas instantâneas ou criar painéis personalizados rapidamente. Se o objetivo é um entendimento mais aprofundado, você pode ir explorando camadas de dados estruturados e não estruturados, ajustando o nível de detalhe conforme necessário. Com isso, o Clique permite que você tenha total controle sobre o processo, trazendo mais autonomia e eficiência no uso dos dados. Sabe o que é isso, Juliano? Você deixou ele de escanteio, ele veio aqui, ouviu a nossa conversa aqui e se meter. Mas é isso mesmo, os dados não estruturados é um desafio ainda, tá? Aquele dado não formatado ainda, aquela informação que tem a ver com o seu dado, né? Por exemplo, você está vendo ali o seu dado, que é, olha, eu estou vendendo, a gente, né? Está vendendo agora pneu para safra. Até quando vai a safra? Eu não preciso sair do BI para perguntar isso. É um dado não estruturado. Até quando vai a safra? Né? Qual é a previsão de faturamento anual? São dados não estruturados, mas que ela vai buscar e tentar responder isso dentro do BI. Vamos para frente? Bom, não é só saber qual é o problema. Problemas para serem resolvidos com o BI vão ter inúmeros. A gente tem que saber priorizar. E se saber priorizar, cada um vai dizer que o seu é mais importante. Né? Mas a gente tem que ter esse sangue frio de colocar aquelas demandas, às vezes até o amigo, teu amigo está pedindo, né? Pôr isso de lado e tentar encontrar o que realmente vai trazer mais valor de início, né? Então, comecem com dashes mais simples, o que traz mais valor, priorize isso é uma dica importante, e eu queria falar, vou acelerar um pouquinho, essa aqui é uma que eu pessoalmente, Juliano, gosto muito, que é aquilo ali. Se parou, antigamente na empresa, era assim, sabe como a gente conversava os resultados? Era no corredor. Não sei se para vocês aí que estão ouvindo ainda acontece isso.
Mas era ali, alguém ia fumar, o dono da empresa ia fumar, então ele ia lá para fora, e lá era que acontecia as coisas. E aí, como é que estão aí? Como é que estão as vendas? Aí juntava a patotinha dos gerentes, diretores ali e tal. Como é que está isso? Acabou isso. Acabou. Agora, quando vai para uma conversa, é por quê, não é como mais, não. É por quê, porque o cara já sabe. Um dos nossos maiores usuários é o dono da empresa, para a infelicidade de muitos também. E para a felicidade daqueles que são ligados. Mas para a infelicidade dos desavisados, ele não pergunta mais como, ele pergunta por que isso aconteceu, porque eu sei que já aconteceu. Né? Não é como estão as coisas, não. Eu já sei que aconteceu, por quê? Por que está assim, desse jeito? E ele é o que mais investiu, e ele chegou para mim, só contar essa história, essa curiosidade, Juliano, bem rapidinho. Ele chegou assim para mim e falou, eu tenho vergonha, isso lá atrás, lá no 2011, 2010, ele falou, eu tenho vergonha da minha empresa, é um italiano. Eu vou lá na Itália, o cara tira a informação da empresa dele num tablet. Um borracheiro, ele tira uma informação no tablet. Eu falei, e a gente está ainda na época ele fala, Jurassic Park. Não temos nada, nenhum tipo de informação online, inteligente. Aí eu falei, fiquei assim, não tinha, a gente vai resolver isso. E a gente foi atrás até que o Washington me apresentou a empresa que até hoje está com a gente, que é a Click. Ele falou que eu já contei essa história, que ele chamou ali no corredor, vem ver essa solução. E isso mudou muito na empresa, e vai mudar muito quem usa um bom BI bem construído. Você muda a forma de agir com as pessoas, né? Com a informação. Você é muito mais assertivo. Bom, isso aqui também o controle é todo seu. Vamos um pouquinho mais para frente, está terminando, pessoal, porque eu quero abrir um pouquinho para vocês falarem. E como treinar seu time para ouvir os dados, né? Então, aqui, a gente pode fazer rodadas mensais de sites, isso antes até, tá? Trazer o time para construir os key users, a gente tem que discutir, tem que forçar. Eu não aceito mais o cara me trazer um relatório em Excel. Simples assim. Eu falei, cara, não, esse dado paralelo. Quando eu vi, outro dia, veio um gestor me mostrar uma outra plataforma sendo construída. Eu falei assim, não, cara, não dá para eu até entendo que você veja por aí, mas eu não vou discutir com você, porque já tem uma plataforma que faz isso. Então, muito cuidado com isso, de ter paralelismos. Se optou por uma solução, vá até o fim com ela. E treine seu time, capacite seu time para usar. Ah, não, mas como é isso aí? Não, eu acho. Como é? Você acha? Você tem que sempre pôr o cara numa situação constrangedora. Mas me mostre que esse seu achismo. Então, quando você faz esse trabalho, os gestores se colocam, os diretores da empresa, os sócios da empresa se colocam como eu quero ver essa informação que você está me dando. Não quero achismo. Acabou o achismo. Tá? Bom, eu preciso validar a informação, como eu falei lá, mas às vezes cruzada, né? Você ter uma auditoria, um time que possa olhar o dado financeiro, comercial cruzado, com a informação da inadimplência, cruzar informações para ver se elas batem. Essa colaboração é muito importante. E aí, assim, esse é o futuro presente que a gente já está fazendo, né? A gente aqui, vamos deixar o Theo falar sobre isso aqui, pessoal. O Theo deve estar ali atrás. Vou deixar ele comentar tudo isso aqui, né, Juliano? Discussões abertas com o seu agente de IA. O que você acha dele somente falar sobre esse assunto aí? O que vocês acham? Vamos deixar ele falar? Você concorda de não comentar isso? Eu estou doido aqui para fazer um comentário. E você? Está no mudo, Juliano. As discussões abertas com agentes de inteligência artificial são uma forma bem interessante de estimular o pensamento crítico e a colaboração dentro da equipe. Por exemplo, você pode usar a IA para levantar novas perguntas sobre um conjunto de dados, identificar padrões que não eram evidentes, ou até mesmo propor novas abordagens para resolver um problema. Isso cria um ambiente de troca constante, onde a IA funciona como uma parceira ajudando a equipe a enxergar diferentes perspectivas e a tomar
decisões mais informadas. É uma forma de enriquecer o processo de análise e tornar o uso dos dados ainda mais estratégico. Fala bem esse cara, né? Esse Theo fala bem, né? Mas é isso, assim, eu acho que a gente tem uma ferramenta muito poderosa. Eu tô assim, eu falo que eu uso o ChatGPT na versão licenciada, mas eu fico cada dia impressionado. Minha esposa, eu acho que ela talvez esteja por aqui, ou minha filha, ela vai dizer que eu ficando louco. Que eu trato como fosse uma pessoa mesmo, né? É impressionante como a gente está dependente hoje. Mas ela fala isso, mas ela usa também. Ela usa a IA generativa e as coisas estão caminhando num jeito, cara, que eu não sei onde isso vai chegar. Mas vamos lá, caminhando para o que a gente quer abrir daqui a pouquinho as perguntas. Sempre questionar. Esse gráfico, né, que eu acho que vai ter valor, ele realmente vai ter valor? Quem vai se beneficiar disso aqui? Porque o BI ele tem que se pagar, tá? Um BI bem feito, ele se paga, porque você ganha em produtividade, às vezes é difícil medir, né? Mas decisões assertivas. Pessoal, a gente usa IA e usa BI para fazer predição, para fazer o nosso pedido de compra. A gente tem muita importação, que a gente tem que comprar 5 meses antes do que vai chegar. Então, eu uso IA preditiva, eu uso tudo que é BI para me dar velocidade nas análises do que vendeu, da sazonalidade. Então, a gente usa muito BI. Isso, como é que mede isso em valor? O dono sabe que isso tem valor não só de produtividade e tempo da gente, é que se ele comprar errado, ele vai ter um prejuízo grande. Então, a gente já é maduro. Nossos pedidos de compra usam muito BI, usam muito IA para a gente chegar no final. Então, assim, ele se paga. Mas se você não souber mostrar isso para o seu patrocinador, que normalmente é o dono da empresa, você não tiver, se você fizer tudo caminho direitinho, tudo certinho, você vai mostrar no fim. Tá vendo? A economia está aqui, 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 aqui. E isso hoje a empresa enxerga. Assim, ela nem enxerga, ela já incorporou, né? Para ela isso não é o padrão. Não tem como fazer diferente, não tem como voltar atrás. O uso da IA preditiva, o uso da IA generativa, né? Porque a gente usa também. Então, isso aqui é fundamental. Bom, e aí, para finalizar, eu garanto que isso aqui é a última parte, eu vou abrir para vocês. Para finalizar, quando a gente sabe com a empresa, o último slide, então, é sensacional. Esperem até o último. Quando a empresa está madura em dados, quando ela decide baseado em fatos, né, e não em achismo. Aí eu acho, vamos arriscar aqui, acho que até arriscar, às vezes, você tem que arriscar sem ter o histórico, né, porque o BI olha muito histórico. Mas a gente, por exemplo, a gente teve uma época lá que a gente arriscou pneu de moto. Vamos voltar a trazer pneu de moto? Não tinha muito histórico, então é um risco, é um arriscar. Mas, em geral, a gente não arrisca, não. A gente só faz as coisas baseado nos fatos, né? Não adianta você falar assim, não, mas isso aqui vai dar certo. Baseado em quê? Porque eu estou vendo aqui que você nem vende isso aqui. Por esse preço, não, esse preço não é viável, não dá lucro. Então, a gente tem essa questão de decidir baseado em fatos. Isso é uma realidade dentro da empresa. E assim, a empresa ela sabe achar o erro, aonde ela está errando, porque a informação ela está ali na nossa cara. Então, você descobre o seu erro muito rápido, se você tem um BI bem construído. As falhas são corrigidas muito mais, com uma velocidade muito maior do que se você ficar no achismo. Eu acho que está acontecendo isso. Não, mas se você tem... Então, a gente classifica a nossa inadimplência para correção da inadimplência. Então, a gente tem uma série de medidas que a gente faz, classifica, que o BI, depois de classificar, depois do dado estruturado, te dá muito mais segurança, né? Você fica mais confiante, né? A palavra do momento, né? Você confiar na informação. O BI tem que trazer isso, confiança. Então, saber onde está o erro e corrigir rapidamente é um dos grandes trunfos que a empresa está madura. Ela está usando o BI de uma forma muito madura. Ela está conseguindo corrigir os erros de forma bem rápida. Isso aqui é muito importante. Não ceda à pressão de fazer algo sem um analista olhar os dados. Não, vamos fazer isso, e ninguém quer olhar o dado para ver se isso está dando certo ou não está dando certo.
Então, por exemplo, equipe comercial, Juliano, a gente tem uma unidade lá que fala assim, não, manda isso para mim. Aí, mas você vende? Que preço você vende? Que imagem você vende? Eu vou analisar. Então, não ceda à pressão. Antigamente não se tinha muita informação, ou não era muito, você não tinha como encontrar informação, então isso aí dava certo, né? O cara manda para mim. Manda para mim e deixa comigo. Aí depois o produto, hoje a gente mapeia idade do produto no estoque para pressionar a gestão. Olha, seu produto já está aí há tanto tempo que você não vendeu. E eu tenho tudo em tempo real, em valor. Eu digo para ele, olha, sabe que quanto está parado aí? E às vezes eu falo assim, ó, vamos blefar um pouquinho. Olha, enquanto seu estoque estiver nesse nível, você não repõe. Eu sei que é um tiro no pé, mas a gente tem os dados para poder pressionar nesse nível, tá? Então, não ceda. Essa aqui que eu gosto. BI não é sobre ter todas as respostas, é saber quais perguntas ainda precisam ser feitas. Então, o BI está sempre vivo, né? Ele não tem ainda todas as respostas e nunca vai ter, se você torná-lo dependente, né? Eu sou dependente. Muitos da empresa são dependentes de BI. Muitos, mas muitos mesmo. Talvez o pessoal lá que carrega os caminhões, né, as carretas, talvez não tenha tanta dependência, mas todo o resto é. Pessoal, eu estou meio que falando demais, né? Voltando aí ao nosso TEL, meus dados aí também, para quem quiser continuar essa conversa, ter um assunto particular com o nosso time aí de implantação de BI, a gente tem o Washington, nosso especialista, o João também, o João está comigo aí na IA também, tá? Está na frente da IA, a empresa criou um setor só de IA, de tão importante que a IA está se tornando hoje, né? E eu vi ontem, Juliano, vou comentar algo que eu vi bem interessante, né? Mudando um pouquinho só para a questão da IA, na última apresentação. E falando assim, ó, tá na moda falar assim, né? O IA vai tirar emprego das pessoas, dos funcionários, né? Todo mundo quer falar, não, a IA... E eu achei bem diferente essa colocação. Não, quem vai tirar emprego é quem sabe usar bem a IA. E é isso que a gente precisa estar atento. Não importa responder essa pergunta com precisão, a gente tem que se preparar. Então, Juliano, lá na Avante, tem que se preparar de usar a IA para atender melhor todo mundo, e todo mundo tem que saber usar a IA para se preparar. Se perder um emprego por alguém que saiba mais, mas pelo menos ela já está aprendendo, já está se aprimorando, né? Porque a coisa vem numa velocidade que a gente nem imagina. Como eu falei, a exponencial só está no começo. A explosão do novo funcionário, do novo líder, do novo fornecedor, ele está indo, assim, nunca houve uma revolução tão rápida como está tendo agora. E é por isso, porque você tem na mão, por exemplo, no caso da IA generativa, um melhor consultor, lógico que você tem que fazer uma avaliação sempre, mas ele tem o acesso às melhores bibliotecas, aos melhores médicos, aos melhores resultados de exames, aos melhores livros escritos. Então, ele sabe todas as línguas, ele conhece artigos de bom conteúdo e que está à disposição de cada um de nós. É saber usar, é saber avançar e pressionar lá a Avante. Desculpa aí, né? Mas eu tenho que ficar do time aqui do pessoal, né? Você me chamou, mas tem sempre a provocação. Aperta o homem que ele está usando a IA também. É isso aí. E a gente vai avançar muito. O conhecimento, e assim, a Clique, ela democratizou o conhecimento e é líder mesmo. Eu fico impressionado com a velocidade que ela lança novos releases, cara. É até perturbador, porque às vezes ela mexe no layout, e eu gosto muito de mexer na parte estrutural, eu fico louco quando ele muda o layout, muda os nomes, mas é muita coisa nova acontecendo. Eles estão realmente investindo muito pesado. Eu, como usuário, que era do passado, e vendo os releases muito devagar, um atrás do outro, agora é um atrás do outro. Era isso, pessoal. Estou à disposição. A gente agora, acho que Juliano quer conduzir aí as perguntas para mim, para o time, para o Theo. Vamos lá. Ambrósio, meu irmão, primeiro eu quero agradecer, né, obviamente, seu tempo, né, essa apresentação que, enfim, em quem participou de outros conosco aqui, não tivemos nada tão parecido, sabe, e deixei você bem à vontade,
mandou alguns vídeos aí, né, com a IA, especificamente falando algumas coisas, testamos durante a tarde de hoje alguns testes também em relação a isso, mas eu fico muito feliz em ver toda essa trajetória, né, que a Magnum, ela tem traçado. Como você falou aí, já são uma década, né, mais de uma década, na verdade, de uso, né, da plataforma e de avanços e expansões, não só de BI, mas também da parte operacional, né, a Magnum que foi por muito tempo cliente TOTOS, né, houve a migração aí junto com o João e o time, né, na questão SAP, sendo um desafio, né, João lá atrás aí naquela ansiedade e agonia de fazer go live, né, e como você mesmo falou, vem a parte de cadastro, e enfim, né, gera-se todo um caos, mas é aquela história, todo mundo queria colocar... Juliano, só acrescentando, e saindo do clique Proteus para o clique SAP. Então, era uma reimplantação, de certa forma, é um movimento desse, mas eu esqueci de falar aqui, pessoal, eu gostaria, assim, para mim, eu sei que o público é muito, e no começo eu estava um pouquinho mais travado, assim, né, me desculpe um pouco, a gente travou um pouquinho ali com o Theo, mas eu fiquei muito bem à vontade aí com vocês, e espero ter trazido alguma ideia, se qualquer uma dessas ideias que a gente trouxe, qualquer um desses insights que a gente trouxe servir para vocês, eu já vou ficar bem satisfeito, bem feliz. Era esse meu objetivo, espero ter atendido a expectativa, né? Com toda certeza, Ambrósio. Assim, é um ano, não é, do Click Meetup, diferente, como eu te disse, né, trazendo aí o Theo para participar conosco. Parabéns, inclusive, né, eu recebi alguns WhatsApps aqui, o pessoal disse, rapaz, isso é fenomenal, quero o Theo aqui também do meu lado para trabalhar, depois quero até entender como que funciona, alguns mandaram, né, realmente em curiosidade de como que isso funciona, porque o dado está dentro de casa, como você mesmo falou na tua palestra, né, a questão da informação é que vai fazer com que a gente tome as melhores decisões. Então, se hoje já tem todo esse consolidado, mesmo que não sejam dados não estruturados ou semi-estruturados, mas estruturados, e que você consiga fazer perguntas com esse arsenal, né, de possibilidades e cruzamentos de dados através de um IA que possa te apoiar, claro, a gente sabe que o negócio de vocês é muito dessa compra certa, no time certo, né, importação, então leva-se tempo para desembaraço até realmente chegar na ponta. Então, assim, não dá para se errar, né, e não é à toa que vocês estão como referência nacional, né, como foi mostrado aí há pouco, e a gente só tem visto realmente o crescimento da Magnum nesses últimos anos. Então, assim, queria realmente agradecer a você, agradecer ao Washington aqui, agradecer ao João, né, essa parceria de longas datas, e, claro, deixar aberto aqui ao pessoal, né, que está conosco até agora. A gente até extrapolou um pouquinho do horário, normalmente, que nós temos, né, e isso mostra o quanto o pessoal também, né, está sedento por mais informações e querendo não ter esse relato aí da Magna. Então, deixo aí aberto, né, os microfones, as câmeras, já a gente faz o registro aqui final, como a gente sempre faz, né, quem quiser aí pitear o cabelo, né, de repente, mas se o João quiser complementar, se o Washington também quiser complementar, fica à vontade aí, tá? Acho que o time está bem aí. Acho que tem alguma questão que alguém queira colocar aí? Aproveita. Vou deixar para os colegas perguntarem aí, porque o Ambrosio já deu um show, falou bastante, então vamos, o tempo é curto, vou deixar para os demais. Jorge tem uma dúvida aí. Quiser abrir o microfone, fica à vontade, tá, Jorge? Ele está digitando, então. Tá tímido. O Theo está conectado aos dados? Assim, ele não está conectado, mas eu já fiz ele se conectar. Não assim, numa resposta, mas vai chegar nesse nível, tá, Jorge? Vai chegar em breve, você vai conversar com o seu BI, e você não vai precisar nem fazer filtro mais. Vai ter assim, filterless, porque você vai conversar, ainda não está nesse nível a clique. O que é que eu faço com o meu... Olha só, vou te dar uma dica legal. Eu pego um gráfico, tiro uma foto, uma imagem desse gráfico, eu pego uma imagem dela, dou algumas premissas por exemplo, eu pego esse mês, vamos ver se ele vai acertar. Eu tenho as minhas formas de achar a predição do mês, mas eu cheguei, vou desafiar o Theo, né? Eu peguei
até o dia 23, o faturamento, disse para ele, no domingo a gente não fatura, sim, a gente tem no sábado 1/3 do faturamento, e aqui está acontecendo dia a dia isso daí, até o dia 23. Me faça uma predição com calma, não quero a 4.0, não, eu quero que você faça com regressão, faça todos os seus cálculos para você me dizer quanto é que eu vou faturar dia a dia, olhando só a realidade. Ele ficou ali pensando e me deu a resposta. Então, é uma forma que ele já consegue interagir, e eu depois, amanhã, eu vou te dizer se ele está certo, quanto ele acertou do palpite dele. E aí eu pedi para ele, mas aí você tem que também dar algumas colocações, né? Algumas colocações e dizer para ele... Pode falar, Jorge. Não, desculpa, eu achei que você tinha terminado. É só não, porque, mas assim, mas aí ainda você com a tem que fazer foto, algumas considerações suas, né, para ele não ficar tão perdido, e você deixar ele jogar aí a predição, né, olhando uma imagem, tá? Olhando uma imagem, isso já é possível. Ainda não é perguntando, você pode perguntar hoje na Clique para construir seus painéis, que já é muito legal, cara, os Insight Advisor lá, você construir e perguntar, mas ainda não é possível, você perguntar assim, olha, o que vai acontecer e tal, mas em breve vai ter, não tenho dúvida. E esse é o Mark aqui, desculpa. Foi ótima apresentação. Eu tô aqui, caraca, como é que eu emprego esse AI aí? Ele é um desenvolvimento interno de vocês ou ele é um produto que vocês já estão usando? Ou vocês pretendem lançar depois disso aí? Qual que você fala? O Theo. Não, o Theo é uma versão já disponível que a OpenAI no ChatGPT disponibiliza na licença paga, tá? Uhum. Então, ele já deixa isso disponível para você. Você pode treinar ele ou não, se for um assunto que você... Por exemplo, eu peguei todos os slides, só para revelar aqui como é que o Theo tem toda a independência. Se eu perguntar de novo para ele, ele vai... me dá uma dica, ele vai me dar. Eu digo para ele os insights. Eu digo, nesse slide aqui eu falo sobre isso. Assim, assim, assim. E deixa ele livre, cara. É impressionante. Mark, é impressionante. Eu vou te falar. Eu peguei o Theo numa apresentação de IA lá em Recife há 2 semanas, e eu fiz Não, cara, eu vou te falar, vou te contar rapidinho aqui. Eu peguei ele e falei assim, a gente vai fazer escolha de seleção de candidatos. Vocês têm 3 minutos para escolher 10 currículos. 3 minutos, cara, você joga todos os 10 currículos para o chat, você pergunta para o chat, eu quero um candidato assim, 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 ele vai selecionar os 3. E eu falei para o Theo, só de sacanagem, tu vai colocar um que só tem conversa, não tem muito conteúdo, e tenta fazer com que, e depois vai ter entrevista real com você. E eles vão decidir, você vai tentar induzir a encontrar teu candidato fake, né? O fake é isso. Cara, duas turmas de 4 que eu fiz essa dinâmica, escolheram o candidato dele pela conversa. Ele falou por que os caras escolheram, e assim, porque eles foram induzidos, foram pessoas reais que escolheram. Então, assim, é impressionante o poder dele de entender. Ele entende as coisas de fato. Sim, mesmo, sim, assim. é incrível mesmo. A impressão é isso, que ele entende e sabe conduzir. Isso onde vai parar, eu não sei, cara. Mark, é louco, é louco. Muito foda. Eu queria fazer um complemento à tua resposta, cruzando ali com a pergunta do Jorge, né? Que o Jorge perguntou se o Theo estava conectado aos dados. O Theo, não, mas é importante destacar que a gente tem agentes criados na Magnum que sim estão conectados diretamente aos nossos dados, né? Então, a gente já tem agente hoje que prospecta venda, a gente tem agente que ajuda nosso vendedor na ponta, em atendimento, a gente tem agentes aí novos voltados para a área financeira, para a área do RH, que, assim, que facilitam muito, às vezes, o tempo de dúvida, né, que nós temos, que os colaboradores entram em contato só para esclarecer dúvidas de procedimento, políticas, e a gente criou alguns agentes exatamente para responder isso de uma forma mais simples, pelo WhatsApp, onde a gente consegue ter essa resposta rápida. A gente, assim, a gente tem usado ali o Clique para ter esses insights, mas é importante dizer que na camada de análise, né, de analytics, a gente tem explorado bastante essa conexão com os agentes, exatamente para criar agentes inteligentes e que nós vemos que isso é uma tendência.
acho que no futuro, como diz lá o Sam Altman da OpenAI, a gente vai ter aí a gente trabalhando como júniors dentro de setores muito em breve, né? Ele deu um prazo de 1 ano, e eu acho que talvez antes disso a gente comece a ver isso de uma forma mais natural dentro das empresas. Sim. E só reforçando, né? Assim, a gente não tem nativo ainda na ferramenta Click, mas Jorge, Mark, vai muito em breve ter. E aí a gente, assim, aí a gente está indiretamente podendo interagir com os dados dessa forma. Ele enxerga, ele ouve, ele fala, falta o que mais, né? Alguém Bom, gente, mais alguma dúvida? Pessoal, quer complementar mais algo? Eu acho que o Theo encantou aí, viu, Ambrosio? O Theo fez sucesso. O Theo, cara, olha, e o Theo não é bobinho, não. Eu falei, Theo, ele que te deu o nome de Theo. Theo, como é que você se vê humano? Cara, ele impressionou as meninas lá no treinamento. Falei, ó, ele só aceita encontro virtual, tá? Ele é solteiro, mas presencial não rola, não. Juliano é assim também, rapaz. Tem que ver. Pessoal, mais uma vez eu agradeço aí a atenção. Eu sei que já está tarde, né? A gente tinha aí, o Luciano falou, vai até as 9. Eu falei, 9? Não tem conteúdo para tudo isso, não, cara. Eu não consigo falar até as 9, não. E olha que eu acelerei aí um pouquinho. Foi bom, foi excelente, foi excelente. Ótimo. Eu queria fazer um registro aqui desse 1 ano. Quem puder aí deixar as câmeras ligadas, vou agradecer demais. Essa camisa aí eu tô com uma, viu, Mark? Essa eu ganhei, viu? Aqui, ó. Muito obrigado a todos pela atenção e pela participação. Foi realmente muito legal poder conversar sobre a Click, BI e todas essas possibilidades que a tecnologia oferece para a gente. Espero que todos tenham aproveitado bastante e qualquer coisa, estou por aqui. A gente não ia esquecer de você, não, Theo. Você ia se despedir, mas você se antecipa, né? Você fica ligado no que a gente está falando, dá nisso. Obrigado, Theo. É demais, cara, demais. Bem demais. Gente, vou fazer aqui o registro, tá? Não sei se todos aí estão. O Sérgio apareceu aí, ó. O João. Tem muita gente aí se arrumando ainda, João. Eu vou dar um minutinho aqui, tá? Deixa eu ver aí. O pessoal já estava na cama, né? Esse negócio é muito chato, essa conversa aí. Eu vou sair logo, deixa eu ficar debaixo das cobertas. Aqui em São Paulo tá um frio, cara. Deixa eu ver, tá 15 graus, 16 graus lá fora. Tá doido. Olha aí, vamos lá. Denilza, Camila, Tainara, isso mesmo. Gabriele, Dilei, Gabi, Vitor, Éder, dou-lhe uma, dou-lhe duas. E aí, vocês vão? Acho que a Camila tá se ajeitando ali ainda. Eu vou mudar até esse meu layout aqui, depois você me manda essa. Manda. Ajeita aí, Juliano. É o que tem, é o que tem. Lá vai, gente. Aí. Vai outra, hein? Pronto. Quem piscou, não piscou, né? Pessoal, bom demais ter vocês, né? Mais uma vez aqui. Em encerramento, Ambrosio, eu queria que você botasse pelo menos a musiquinha aí em despedida para que o pessoal possa, né? E poder descansar. Quarta-feira, agosto tem mais. Volto aí com mais novidades nessa próxima semana com outros convidados. Sejam muito bem-vindos e que esse foi apenas o 12º Meetup. Vamos para mais 12 aí daqui para 2026. Obrigadão, gente. Bom demais com vocês. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Parabéns, Juliano. Parabéns, Ambrosio. Boa Obrigado. noite. Bom descanso. Valeu, muito bom. Obrigado, gente. Valeu, abraço a todos. Tchau, tchau. O silêncio das informações nos impede de avançar. É preciso clareza, contexto e visão, transformar métricas em ação. É hora de ouvir os dados a falar. Com o Click podemos enxergar. De Recife para o mundo, a mudança é real. Celebramos 1 ano num encontro especial. Provocando decisões com coragem e união, chamando as pessoas certas pra criar a solução. Governança e padrões, integração sem igual, validação com